Fala galera, aqui é o professor Carlos de Boa e hoje nós vamos falar do domínio morfoclimático do bioma Cerrado. Vamos nessa? O Cerrado tem uma vegetação que pode ser rasteira e baixa, chamada de gramíneas. Outra é formada por arbustos e árvores de tamanho médio e ainda podemos encontrar herbáceas, habitualmente se designam por ervas. As árvores do cerrado ficam afastadas umas das outras na maior parte das vezes e costumam ter os galhos mais secos, duros e retorcidos. A vegetação do cerrado tem uma característica marcante nas suas raízes que são bem profundas. Isso acontece pela necessidade de buscar água em camadas mais profundas do solo, principalmente na época mais seca do ano. Um quarto do território brasileiro, mais de 200 milhões de hectares, era originalmente ocupado pelo bioma cerrado. Na década de 1990, porém, 47 milhões de hectares já haviam sido substituídos por pastagens plantadas ou culturas de grãos. Há uma variedade enorme de cerrados que podem aparecer em áreas periféricas ou de transição, denominadas de ecótopos. Exemplos: para a floresta amazônica, nós temos uma área de 414 mil quilômetros quadrados. Para a Caatinga, nós temos uma área de 115 mil quilômetros quadrados. Os principais tipos de cerrados são: nós temos o cerradinho, cerradão, também denominado de floresta tropical, o campo sujo, o campo limpo, rupestre, vereda, também conhecido como brejinho, matas de galeria e as matas ciliares. Essas características do bioma cerrado ocorreram de acordo com a fertilidade do solo, a altitude e com a presença de água no local ou região. Aqui nós temos algumas fotografias do bioma cerrado. Solos. Em geral, os solos do cerrado caracterizam-se pela predominância dos latossolos e pela sua acentuada acidez. O fato de o relevo do cerrado ser antigo significa que os seus solos foram bastante trabalhados pelos agentes intempéricos, a água, o vento e o calor. Esse processo de intemperismo ocorreu por meio da lixiviação, lavagem da camada externa do solo pela água das chuvas, o que diminuiu, em elevado grau, a sua fertilidade ao longo do tempo. Além dessas características, os principais aspectos dos solos do cerrado são a sua elevada profundidade e porosidade, o que permite uma maior infiltração da água, embora o escoamento superficial também seja elevado em tempos de chuva. Apesar do grande índice de infiltração, registra-se uma limitada capacidade de armazenamento da água. Além dos latossolos, que apresentam uma coloração que vai do vermelho até o amarelo e são consideráveis ácidos e pobres em alguns nutrientes, podemos encontrar também no bioma cerrado o solo podizólico. Os podizólicos podem ser vermelho escuro ou vermelho amarelado e apresentam uma grande suscetibilidade a erosões. Nesses solos, constata-se grande diversidade nas propriedades de interesse para a fertilidade e uso agrícola, teor variável de nutrientes, textura, profundidade, presença ou ausência de cascalhos. Os podizólicos são particularmente indicados para situações em que não é possível grandes aplicações de capital para o melhoramento e a conservação do solo, o que é mais comum em áreas de
agricultura familiar. Perfil do solo. O horizonte O. Camada de restos de plantas e animais na superfície do solo. O horizonte A. Primeiro horizonte mineral do solo. Horizonte B. Formado por partes bastante desagregadas da rocha-mãe. Horizonte C. Formado por partes pouco desagregadas da rocha-mãe, com presença de materiais que ainda estão se transformando em solo. E por último, o horizonte R. Rocha-mãe que, submetida ao intemperismo, se desagrega e se decompõe, dando origem ao solo. Aqui nós temos tipos de solos encontrados no bioma cerrado. O uso de tecnologia para melhorar o solo do cerrado começou a acontecer a partir das décadas de 1960 e 1970 e foi chamado de Revolução Verde e Agrícola. Esse programa surgiu com o propósito de aumentar a produção agrícola através do desenvolvimento de pesquisas em sementes, fertilização do solo e utilização de máquinas no campo que aumentassem a produtividade. Isso se daria através do desenvolvimento de sementes adequadas para tipos específicos de solos e climas, adaptação do solo para o plantio e desenvolvimento de máquinas. As sementes modificadas e desenvolvidas nos laboratórios possuem alta resistência a diferentes tipos de pragas e doenças. Seu plantio, aliado à utilização de agrotóxicos, fertilizantes, implementos agrícolas e máquinas, aumenta significativamente a produção agrícola. Esse programa foi financiado pelo Grupo Rockefeller, sediado em Nova York. Utilizando um discurso ideológico de aumentar a produção de alimentos para acabar com a fome no mundo, o Grupo Rockefeller expandiu seu mercado consumidor, fortalecendo a corporação com venda de verdadeiros pacotes de insumos agrícolas, principalmente para países em desenvolvimento, como Índia, Brasil e México. Relevo. Em geral, bastante plano ou suavemente ondulado, estendendo-se por imensos planaltos ou chapadões. Cerca de 50% de sua área situa-se em altitudes que ficam entre 300 e 600 metros acima do nível do mar. Apenas 5,5% vão além de 900 metros. As maiores elevações que compreende o cerrado. Nós temos o Pico do Itacolomi, com 1.797 metros, localizado na Serra do Espinhaço, no estado de Minas Gerais. O Pico do Sol, com 2.070 metros, na Serra do Caraça, localizado também no estado de Minas Gerais. O Pico do Pouso Alto, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, que pode atingir 1.676 metros de altura. Agora nós temos algumas fotografias mostrando essas elevações. Aqui nós temos o Pico do Itacolomi. Agora o Pico do Sol. E agora nós vamos mostrar fotos da Serra do Pouso Alto, localizado na Chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás. Clima. Desenvolve-se em clima tropical típico, apresentando duas estações bem definidas. Nós temos verão quente e úmido e o inverno ameno e seco. Por esse motivo, o bioma cerrado tem um aspecto verdejante no verão e se apresenta seco no inverno. A temperatura média do cerrado costuma ser de 25 graus. As temperaturas máximas no verão chegam a 40 graus e no inverno a temperatura costuma chegar a 12 graus.
podendo ser ainda mais baixa em alguns dias. O índice de chuvas segue o regime das temperaturas, apresentando média de 1.800 milímetros ano. As massas de ar que atuam no estado de Goiás. Vamos usá-la como exemplo. Massa tropical atlântica, MTA. Esta massa de ar tem atuação praticamente constante durante o ano no litoral brasileiro, que vai do sul ao nordeste. É uma massa quente e úmida, originária no Atlântico Sul e responsável pela formação dos ventos alísios de sudeste. Massa polar atlântica, a MPA. Originária do extremo sul da Argentina, a massa polar atlântica é fria e úmida, atingindo boa parte do país no inverno, com ênfase na região sul. Massa tropical continental, MTC. Origina-se na árida da depressão do Chaco, entre Paraguai, Bolívia e Argentina. Por esta característica, esta massa de ar é seca e quente. Sua atuação ocorre principalmente na região centro-oeste, embora possa atingir também partes das regiões sul e sudeste. Massa equatorial continental, MEC. Esta massa de ar se origina na Amazônia, tendo papel fundamental no transporte de umidade para outras regiões do país, devido ao forte processo de evapotranspiração da floresta. Aqui nós temos um mapa mostrando as massas de ar. Lembrando que a única massa de ar que não atua no bioma cerrado é a MEA, massa equatorial atlântica, que atua no litoral nordestino, ok? Agora nós vamos falar da hidrografia. A área do Cerrado é banhada pelas seguintes bacias hidrográficas: Bacia do São Francisco, Bacia do Tocantins-Araguaia e a Bacia do Paraná. Também estão presentes no território do Cerrado nascentes de muitos rios que banham outras 8 bacias hidrográficas que fazem o fornecimento de água para várias regiões do país. Por esse motivo, o Cerrado brasileiro é conhecido como Caixa d'Água do Brasil. São alguns rios que têm nascentes no Cerrado: Xingu, Paraguai, Jequitinhonha, São Francisco, Tocantins, Paranaíba e o Araguaia. Aqui nós temos algumas fotografias dos principais rios do bioma Cerrado. Considerado como um hotspot, ou seja, uma região biogeográfica que é simultaneamente uma reserva de biodiversidade que pode estar ameaçado de destruição. O bioma cerrado apresenta extrema abundância de espécies endêmicas e sofre uma excepcional perda de habitat. Do ponto de vista da diversidade biológica, o Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do mundo, abrigando 11.627 espécies de plantas nativas já catalogadas. Além dos aspectos ambientais, o Cerrado tem grande importância social. Muitas populações sobrevivem de seus recursos naturais, incluindo etnias indígenas, ribeirinhos, babaçoeiras e comunidades quilombolas que, juntas, fazem parte do patrimônio histórico e cultural brasileiro e detêm um conhecimento tradicional de sua biodiversidade. Mais de 220 espécies em uso medicinal e mais 416 podem ser usadas na recuperação de solos degradados, como barreiras contra o vento, proteção contra a erosão ou para criar habitat de predadores naturais de pragas.
Contudo, inúmeras espécies de plantas e animais correm risco de extinção. Estima-se que 20% das espécies nativas e endêmicas já não ocorram em áreas protegidas e que pelo menos 137 espécies de animais que ocorrem no Cerrado estão ameaçadas de extinção. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o bioma brasileiro que mais sofreu alterações com a ocupação humana. Com a crescente pressão para a abertura de novas áreas, visando incrementar a produção de carne e grãos para exportação, tem havido um progressivo esgotamento dos recursos naturais da região. Nas 3 últimas décadas, o Cerrado vem sendo degradado pela expansão da fronteira agrícola brasileira. Além disso, o bioma Cerrado é palco de uma exploração extremamente predatória de seu material lenhoso para a produção de carvão. Imagens de satélite mostram que 75% da área original do Cerrado já está desmatada. Se a devastação continuar nesse ritmo, até 2030 o bioma pode desaparecer. A biodiversidade do Cerrado também está ameaçada. Este bioma foi explorado economicamente durante muito tempo pela atividade pecuária. A utilização de tecnologias modernas para corrigir os solos ácidos, aplicação de calcário, possibilitou a intensificação da produção agrícola, fato que vem acelerando a devastação. Com o avanço da fronteira agropecuária para a região centro-oeste, o bioma já conta com mais de 40% de sua área antropizada. Agora nós vamos ver a cartografia do desmatamento do bioma Cerrado. Século XVII, ocupação do Cerrado por mineradores. Após o declínio da atividade mineradora, foi implantada a pecuária extensiva baseada em pastagens nativas. O Cerrado permaneceu bastante preservado até a década de 1950. Com a construção de Brasília, em 1960, deu lugar à pecuária e à agricultura de exportação, como a soja, o arroz e o trigo. Décadas de 1970 e 1980, nós temos deslocamento das fronteiras agrícolas e a visão do Cerrado como celeiro do Brasil. Nos últimos anos, grande parte da vegetação dos estados de Mato Grosso, Maranhão e Tocantins foi substituída por extensas plantações de soja e arroz. Principalmente após a década de 1940, início da marcha do povoamento para o oeste, diversos fatores contribuíram para a devastação do Cerrado, como a mudança da capital para Brasília, a implantação de rodovias, a construção de grandes obras de infraestrutura e o uso abusivo da água para irrigação. As principais causas da devastação, contudo, foram o desmatamento e as queimadas para incorporação de novas áreas para a agricultura comercial, a soja e o milho. Aqui nós temos algumas fotografias mostrando esse desmatamento. Agora uma fotografia mostrando as queimadas. E aqui uma fotografia mostrando a atividade do agronegócio. Este mapa mostra o desmatamento do bioma Cerrado, a agressão contra a maior biota do mundo. Mais um mapa mostrando a devastação do nosso bioma. Bem, galera, ficamos por aqui. Até a próxima. Um abraço.